trabalho intitulado Dupla Pronominalização no Português Brasileiro Dialetal e a Restrição de Pessoa e Caso. É um tema que nós temos pesquisado, eu e Cida, e apresentamos versões prévias dele, então pedimos desculpas aos que já viram uma boa parte, né? Tentamos trazer alguma coisa mais recente, tá? Fizemos os slides em inglês e vamos apresentar em português, né? Então, nós vamos apresentar aspectos da gramática do... Eita, mas está atrapalhando aqui a leitura, gente, desculpa. Não vai dar, porque... Ai, vamos fechar aqui, fechei vocês, não estou vendo vocês mais. Então, nós vamos apresentar a pronominalização nesses predicados transitivos, numa perspectiva comparada com outros dialetos do português brasileiro, que nós vamos chamar de estándar, para fazer a oposição com o dialetal, tá bom? E também considerando o português europeu e outras línguas, conforme se faça necessário. Nosso mapa aí mostra essa região do português dialetal, que nós estamos analisando. Esse mapa foi produzido por Nascentes em 53, o mapa dos dialetos brasileiros, né, um mapa antigo, mas ele assinala a existência desse dialeto mineiro, né? E nós vamos incluir dados de Goiás, porque no que se refere aos ditransitivos, esses dois dialetos, a gente pode entender uma convergência aí nessa área. A nossa hipótese é de que existe uma variação microparamétrica na codificação gramatical do argumento meta, nessas duas variedades do português, né, e ainda em oposição ao português europeu e outras línguas românicas. Vamos propor uma análise que propõe duas configurações distintas, a estrutura aplicativa e a estrutura oblíqua, que a gente chama de P-construction, né, a construção com a preposição, né? Nós vamos argumentar também que o núcleo aplicativo ele apresenta um traço interpretável de pessoa, né, que vai ser crucial para expressar a variação paramétrica no sistema pronominal e para a distribuição da dupla pronominalização. Os dados relevantes estão ilustrados aí em 1 e 2, eles foram estudados amplamente por vários pesquisadores que estão aí citados, e nós estamos coletando os dados reais em corpora de Goiás e de Minas, mais especificamente o mineirês, que está disponível na UFMG, e os dados coletados por Rezende e Pado do português de Goiás. Então, como vocês podem ver, os ditransitivos apresentam uma estrutura com dois objetos duplos, né? Com dois objetos. A gente chama de objeto duplo porque não tem a preposição, mandou pedir eu um remédio, e fez chá de aipo, ela deu ela, e também a estrutura com os DPs plenos é possível, inclusive na ordem tema-meta, né? Pedindo força Nossa Senhora. E também, agora a estrutura com a preposição é a mais encontrada, com a preposição para, muito fortemente presente nos dados de sociolinguísticos, né? E aí, nesse caso, eu cito o trabalho de Nascimento, que foi muito importante, o trabalho de Pereira, que foi muito importante na sistematização dessas informações. A estrutura com a preposição, ela é mais, digamos, ela envolve a preposição lexical, e nós já vamos apresentar aqui a estrutura, ela é o sintagma preposicional encaixado no sintagma verbal, né? E nesse caso a gente vê um alinhamento com a estrutura benefactiva, na medida em que existe esse uso da preposição para, né? Então, dava comida para os caboclos, fez comida para eles, para os caboclos, então é um alinhamento que a gente já discutiu até em outros trabalhos, o alinhamento da preposição. Bom, o sistema pronominal, ele apresenta uma cisão, né, que exatamente como no caso do português brasileiro, os outros dialetos do português que a gente vai chamar estándar, né, e no que se refere a essa perda dos clíticos de terceira pessoa e a resistência, né, brava resistência dos clíticos de primeira e segunda, né? Isso está ilustrado aqui nos dados também dialetais, né, em que a gente vê o uso do pronome átono, né, do pronome clítico, e também o uso do pronome forte de terceira pessoa, inclusive numa forma reduzida, que a gente já demonstrou que é forte,
porque pode ser focalizado, enfim. Mas aqui a gente tem um quadro que mostra exatamente a oposição clítico-pronome pleno, né, que a gente já que foi mencionado em relação à posição de sujeito e também encontrada na posição de objeto. Essa cisão vai mostrar os pronomes plenos, a gramaticalização do você, a gramaticalização do agente, né? E o uso do ele e do ela na terceira pessoa. E a série pronominal completa, no caso da estrutura com a preposição, né? É uma consequência direta da perda do clítico é que na dupla pronominalização não são formados os grupos de clíticos, né? Então, dentro daquela restrição de pessoa e caso que está formulada para o português europeu, o português dialetal vai construir a estrutura, digamos, reparadora, né, que a gente pode dizer que é o uso do clítico me, na meta, né, e o uso do pronome forte de terceira pessoa. Então, foi o Inácio que me deu ele para a alternativa ao mo, né? E como se prevê no PCC, não é possível que esse mês seja um tema, né? Então, além de tudo, é possível ainda aquela estrutura em que aquela estrutura preposicionada, né? Que apresentou ele para mim, né? Que também está disponível. No caso do Lhô e Lá, é curioso porque nós vamos observar aqui uma estrutura uma construção do tipo João apresentou ele e ela, não será possível, em que o ele é a meta e o ela é o tema, né? E o que configuraria a DOC, né? E, portanto, ela estaria excluída, e, nesse caso, obrigatoriamente seria usada a estrutura com a preposição, né? Então, João apresentou ela para ele, né? E aí a gente está levantando essa pergunta se a gente poderia dizer que essa restrição ao ele e ela poderia ser comparada à restrição lelô no espanhol, né? E também no catalão, que dá origem ao uso do ser espúrio, né? Outra característica do português dialetal é a presença de redobro do clítico, que é encontrada tanto em monotransitivos como também em ditransitivos. Os predicados de transitivos vão apresentar esse redobro tanto com a estrutura, com o argumento meta na configuração DOC, ou seja, sem preposição. Então, eu estou te falando você, né? Ou eu estou te falando para você. Bom, a gente propõe uma análise aplicativa para as estruturas DOC do português dialetal. Então, a gente já mostrou a estrutura da preposição lexical, agora aqui a gente está apresentando a estrutura para as construções DOC, né, de objeto duplo. Nós estamos propondo, então, uma aplicativa para essa estrutura, para essas construções, que é uma proposta que remonta a Pilkane, na análise do português, do inglês, né, da DOC do inglês, né? Nesse caso, o núcleo aplicativo ele projeta, né, uma relação de posse entre o argumento médio e o argumento tema, introduz os dois argumentos e o verbo seleciona essa relação, né? Além de tudo, mais recentemente, nós assumimos que essa estrutura, que esse aplicativo, ele apresenta um traço interpretável de pessoa, que marca esse objeto indireto, né, como um centro da perspectiva, de acordo com a proposta de Pancheva e Zubizarreta, que nós vamos adotar também. Claro que essa estrutura foi analisada por outros autores, em outros modelos, né, envolvendo uma preposição nula, né, que seria um equivalente, mas que teria outras implicações teóricas. Bom, em relação à presença desse núcleo aplicativo, desse traço de pessoa interpretável no núcleo aplicativo, e nós temos como uma forma de abordar o problema do PCC, que nós identificamos nos dados do português dialetal, né, nas restrições, a formação de certos grupos, né, e a observância da restrição PCC com relação ao uso do pronome me, né, que a gente mostrou ali. Bom, então nós adotamos essa hipótese de que, segundo Pancheva e Zubizarreta, esse núcleo ele
ele traz um traço interpretável, que é marcado pelo traço mais aproximativo, né, que ocorre como um traço default nas estruturas, no objeto indireto, né, que seria uma condição para licenciamento desse traço de pessoa interpretável. A gente tem aqui a citação dela para esclarecer melhor o que é o que é a noção de proximidade do traço aproximativo, que ele está relacionado então com a situação de fala, né, entendida como em termos de perspectiva e não como uma localização espacial, né? E esses argumentos aproximativos, eles seriam passíveis de serem interpretados como centro de perspectiva, né? Então, a primeira e a segunda pessoa seria sempre inerentemente aproximativa, como parte do evento de fala, e os argumentos de terceira pessoa podem ou não ser aproximativos, dependendo do contexto em que vão ocorrer. Dessa forma, elas propõem esse sistema de traços que está ilustrado aí. Como vocês podem ver, a possibilidade da presença do traço aproximativo nas três pessoas está associado ao objeto indireto, né? Ao argumento marcado como objeto indireto, né? Então, para ele ser um centro de perspectiva, ele precisa ser aproximativo. O traço aproximativo expressa uma propriedade crucial do objeto indireto, como um argumento afetado, que supõe animacidade, né? A primeira e a segunda pessoa serão sempre inerentemente aproximativos, e a terceira pessoa, com o traço mais aproximativo e mais animado, vai ser associada ao objeto indireto, né? Voltando, então, para a dupla pronominalização, no português dialetal, então, a gente viu que o uso da estrutura com o pronome me, meta, e o de terceira pessoa é possível, né? É a estrutura disponível, e mais o inverso, quer dizer, com o me não é possível. O me associado ao tema não é possível, né? O Inácio me apresentou ele no sentido de ter essa configuração, ele associado à configuração em que é uma meta, né? Que seria uma dupla, né? O objeto duplo, né? O ele não marcado pela preposição. Né? Então, assumindo o traço de interpretável no núcleo aplicativo, assumindo que essa configuração é uma configuração aplicativa, né? Com o clítico, então a conclusão é que 4 vai ao encontro do PCC, né? Conforme formulado, se dativo, então terceira pessoa. E então nós vamos ou nos termos de Panchevs Vizareta, que o objeto direto tem de ser de terceira pessoa, né? O direto. E isso proíbe, então, combinações de primeira e segunda e permite combinações de terceira pessoa. Como a gente viu, as combinações de terceira pessoa não são possíveis, a combinação de terceira pessoa na configuração aplicativa não seria possível no português dialetal, né? E sendo, então, a estratégia reparadora, né, ser disponível seria a construção preposicionada, e assumindo tentativamente a análise de Panchevs Vizareta para o ser espúrio, em que elas propõem que, na verdade, esses dois pronomes de terceira pessoa no espanhol, eles indicam uma restrição à ocorrência dos traços mais aproximativos e mais participantes associados à terceira pessoa. Então, ela diz que isso é uma restrição morfológica específica da língua, portanto, uma restrição marcada, né? Porque não é encontrada em outras línguas, e a gente, então, supõe que elas também estaria presente no caso do português dialetal, mas no caso do espanhol, o pronome se está disponível para ser inserido e vai, então, satisfazer essa restrição, uma vez que ele não ele é subespecificado para a terceira pessoa e, portanto, ele não vai carregar o traço de participante, né? E nesse caso, ele pode receber o traço de mais aproximativo, segundo a análise da Panchevs Vizareta. E no português dialetal, nós não temos nada como um clítico disponível para essa estrutura, então nós vamos... o que vai acontecer é que a estrutura vai ser totalmente banida de doc, né, a aplicativa. Então, nós vamos ficar somente com a estrutura com a preposição.
Da mesma forma, embora tenhamos o MEI e o TEI, né, e os críticos de primeira e segunda pessoa, eles vão ser excluídos, né, da formação de grupos, também no dialetal, e, novamente, o que vai acontecer é a estrutura reparadora com a preposição para, né? Então, o João te apresentou para mim, João me apresentou para você. Notem que aqui a gente vai usar o você, o dialetal não usa o para ti. Essa ideia, então, ela tem uma relação com a proposta formulada em Omazabal e Romero, de que os PCCs não são restritos à formação de grupos de críticos, né? E eles apresentam isso, uma das evidências é formulada nesses dados que estão ilustrados em 19, em que fica evidente que no redobro, na 19b, quando a gente tem o redobro, não é possível inserir a marcadora, né? A preposição marcadora do caso, do dom, né? E, portanto, segundo o Sheehan, numa observação muito interessante, inclusive relevante para a nossa discussão aqui, essa restrição aponta para a existência mesmo das duas construções, né? No caso, então, 19b é a estrutura que envolve a preposição, né? A estrutura preposicionada, enquanto, desculpa, 19a, enquanto a 19b, onde nós temos o redobro, né? Essa não seria, a estrutura de redobro não seria compatível com uma outra estrutura em que está presente o marcador dativo, né? Então, essa ideia é interessante para a nossa análise também. Passando rapidamente no português europeu, nós fizemos uma análise anterior, inclusive proposta por Torres Moraes, 2006, em que as estruturas de redobro do crítico no português europeu são também estruturas aplicativas, né? E essa estrutura, então, ela vem justificada em função da relação entre a preposição a, no português europeu, e o lhe, né? Quer dizer, essas duas estruturas, esses dois elementos são marcados para essa propriedade, né? E estariam projetados no DP. Mas, igualmente, no português europeu, não é possível a formação dos críticos, né, dos grupos de críticos com E e T. Então, de novo, nós vamos propor que, nesse caso, o português europeu apresenta a estrutura preposicionada como uma estratégia reparadora, né, uma forma de fugir ao person case constraint, né? Bom, agora eu vou passar a palavra à Cida, porque ela vai avançar com relação às diferenças entre o português brasileiro e o português dialetal. Cida. Quedan 5 minutos, ¿sí? 5 más 1, 6 minutos. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Eu entrei em pânico agora porque teve uma intermitência aqui na minha internet, tá? Então, gente, é o seguinte, nós estamos agora observando um fato interessante a respeito do Standard PB, vamos dizer assim, uma variedade do português brasileiro, e que ela avança como uma inovação, né? E também ela tem aspectos similares, mas também diferenças em relação a esse português dialetal que foi agora apresentado. As similaridades é que, como todo mundo sabe, né, no Standard, o português brasileiro padrão e coloquial, ele perde os críticos de terceira pessoa, tanto os dativos quanto acusativos. O meio T ainda são produtivos, e a gramaticalização do você, vocês, como segunda pessoa, a gente, né? Porque isso tudo já está muito bem documentado, estudado, trabalhado, tá certo? E no trabalho que eu tenho apresentado com outros colegas, com a Rosane Berlink, com a Elô, a gente também percebeu, e outros colegas, vários colegas, trabalhando já com muita análise quantitativa, muitos dados, muito resultado, assim, documentação muito forte, empírica, que o dativo, aquele dativo do português europeu tão clássico, né? Onde a terceira pessoa é lhe, lhes, onde o objeto indireto
lexical, ele tem que ser introduzido pelo A, que é uma marca, a gente assumiu que é uma marca. Então, quer dizer que está associado, não necessariamente poderia estar, mas no caso do português europeu, como o espanhol, que tem um redobro, né, do clítico, que também é muito documentado e tal. E que essa preposição a, que introduzia o objeto indireto nas de transitivas, ele foi substituído pela preposição a desculpa. E quando a gente fala substituído, isso não quer dizer que o a, em sentenças como deu um livro ao João, não possa ocorrer. Sim, ocorre, principalmente em língua escrita. Mas o que significa para nós essa gramática é que, na verdade, esse a, quando ele concorre com o para, ele já é uma categoria oblíqua, que projeta como uma preposição e não como um marcador dativo, como a gente vem assumindo, onde você teria DP. Seriam dois DPs, tanto o objeto direto quanto o indireto, e aquele A seria um marcador dativo, você não estaria projetando uma preposição, vamos dizer assim. Seguindo aquela análise, né, já conhecida de todos. Bom, então, todas essas similaridades do português standard, o PB standard, estaria também no dialetal, como a gente viu. Algumas diferenças. A gente sempre diz que não temos a double object construction, quando a gente pensa naquela perda do lhe e como marcador dativo. E também a gente não teria aquele redobro, né? Deu-lhe o livro a ele, tá? Também não é encontrado, nem como teria no português dialetal, também não dessa forma, mas como a Ilô mostrou. Agora, o que nós estamos observando é que é o que a gente está tentativamente ainda, porque é muito recente, chamando de um traço inovativo do português brasileiro standard, com uma marca diferencial, né, que é o dom de objeto. Quais são as nossas observações ainda descritivas, vamos dizer? Está ocorrendo muito fortemente em predicados monotransitivos em lugar dos pronomes lhe-lhes. Eles envolvem crucialmente pronomes com os traços mais pronominal, como eu já falei, tem que ser um constituinte, obrigatoriamente mais pronominal, mais humano, mais afetado, goal, meta-afetado, tá? Que são propriedades muito típicas, vamos dizer assim, de um objeto indireto. E, então, nessas configurações onde teria o clítico lhe, nós vamos ver o seguinte, que serão substituídos pela forma ele, ela, eles, elas, tá certo? Que podem tanto ocorrer como objeto direto dentro de transitiva, mas nas monotransitivas também, e como um ele e ela introduzido pelo a ele, a ela, que é completamente impossível no português europeu, vamos dizer assim, com verbos dativos, que teriam o lhe. Você pode ter com verbos como assistiu a ele, quer dizer, assistiu ao filme, reagiu a ele, porque você não tem reagiu-lhe no português europeu, mas não, por exemplo, deu a ele o livro. Isso é impossível no português europeu, deu o livro a ele, jamais, né? O complemento dativo é realizado por um pronome forte. E mesmo na estratégia de reparação, muito difícil, ele não ocorre. Ocorreria a mim, a ti, mas não a ele, a ela, tá certo? Então, a gente está, assim, trazendo esse fato para dizer que nós estamos achando que esse a ele, a ela, seria marcado com essa preposição dom, tá certo? Então, aqui os exemplos. Cida, o tempo acabou, hein? 25 Estou na minutos. hora já? Se você puder concluir um pouco, vou passar vai ter 5 minutinhos de perguntas. Tá bom, eu vou só mostrar os dados, então, agora. Obedecer o pai, porque a gente não tem obedeceu ao pai,
nem obedeceu-lhe. Nós temos obedeceu ele, animado, que é um objeto direto animado, e obedeceu a ele, que cada vez a gente escuta mais. Agradar o amigo, não agradou ao amigo, agradou ele, agradou a ele. Servir o cliente, servir ele e servir a ele. Chamar o aluno, chamar ele e chamar a ele. Pode passar, Elô. A mesma coisa acontecendo com esses tipos de verbo. Ensinou a criança a nadar, ensinou ela a nadar, ensinou a ela. Pagar o vendedor, então pagou ele, né, alguma dívida, e pagou a ele. Alguns casos pode acontecer ter o para, em outros casos não. Telefonar, que a Pineda trabalhou muito com esse telefonar do catalão. Então, telefonar um amigo não podemos, mas podemos ter telefonou a ele e para ele, e não mais telefonou-lhe. Enviar a mensagem, né, a um amigo, nós não produzimos isso no coloquial, enviou uma mensagem a um amigo, seria para um amigo, mas em relação ao pronome, ele vai aparecer com a, enviar a mensagem a ele. Pode passar, Elô. Então, a gente está fazendo uma primeira aproximação. A gente, nesse primeiro momento, estamos assim, vendo a proposta que a Pineda ofereceu, né, para a realização desse argumento, esse pronome. Então, veja as propriedades dele. Ele tem que ser interpretado como beta, como go, é mais pronominal, mais animado, mais afetado, né? Afetado. E esse marcador, esse a gente está chamando, então, que é uma inovação da gramática brasileira, trazendo esse a ele, a essa marca diferencial. E aí a gente tem uma proposta ali, que é adaptada da Pineda, onde a gente diria que esse a ele, a ela, seriam gerados... A gente propõe também o núcleo aplicativo, assim, o português europeu perdeu aquele núcleo aplicativo de transitivo, mas assim como ele tem um dialetal muito restrito, ele teria também aqui a projeção muito restrita desse aplicativo, onde o argumento seria obrigatoriamente realizado com os traços acima mencionados, né? Mas ele não seria marcado como acusativo, ele estaria nessa posição, licenciado como meta, e com os traços que a gente já licenciado aqui numa relação com o núcleo aplicativo. É a primeira abordagem que a gente tem. Então, a gente só quis trazer essa nova aplicação que a gente está fazendo das nossas ideias, tá bom? A Elô tinha um quadrinho final para apresentar, não sei se vai dar tempo, gente. Nossa, melhor a gente só deixar. Quer falar, Elô? É a respeito que a gente está propondo uma microparametrização que ocorreu, uma quase um nanoparâmetro em relação ao aplicativo. Essa que é a nossa ideia crucial. Dá tempo, Elô? Acho que não, é melhor se a gente... Não, né? Então, deixa, vocês já deram uma olhadinha, né? Que a gente está propondo, então, essas propriedades. Tudo tem a ver com a realização dos pronomes, tá? A nossa focalização são os pronomes. Obrigada, gente. Graças. Parabéns. Só uma pergunta. Aquela estrutura para o aplicativo, em que eu tenho o tema e tenho o goal, a meta. Quando são DPs lexicais plenos, não tem problema, eu posso usar a mesma coisa para ele deu o presente o Papa e ele deu o Papa um presente, que a Cristina Abreu encontrou aqui, nas entrevistas. Então, aí não tem problema. Goal e meta não sendo pronominalizados, criticizados, tudo ok. Ele deu o Papa um presente, ele deu o presente o Papa. Elô, pode responder. Um trabalho, eu e Jânia Ramos, fizemos um estudo dessas estruturas, né? Porque, de fato, elas têm uma ocorrência muito produtiva no dialeto mineiro, né? E as duas possibilidades estão disponíveis, né? E a ideia é que as duas posições estariam do núcleo aplicativo admitiriam esse tipo de distribuição, né?
tanto na ordem tema-meta, quanto na ordem meta-tema, né? E assim a gente pensa que é possível. E em estudos prévios, a gente pensou em usar, eu já usei a ideia, já trabalhei com a ideia de que a preposição nula seria um correlato da preposição com, né? Que também admite assim uma alternância, né? da posição dos argumentos, né? Na versão lexicalizada, lexical, essa mesma preposição impõe uma restrição ao argumento que ocorre na posição de complemento, mas na versão nula essa restrição não estaria disponível. Então, a expectativa é que o núcleo aplicativo não imponha restrição. Obrigada. Muito obrigado. No tenemos más tiempo. Muchas gracias, Cida. Obrigada, Maria Eugênia. Obrigada, gente. Obrigada, eu. Bueno, vamos a escuchar a Sandra, Víctor y Leticia ahora. También, Sandra, les aviso cuando quedan 5. ¿Está bien? Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar aqui a tela. Eu não os vejo, vocês poderiam só informar se vocês conseguem ver a minha projeção? Sim. Beleza. Bom, primeiramente, bom dia. Eu, Sandra e Letícia vamos apresentar o trabalho As Propriedades Sintáticas dos Pronomes Resumptivos em Sentenças de Redobro do Português Brasileiro. Sandra é orientadora de mim e da Letícia, né? A Letícia e eu estamos no mestrado, no programa de pós-graduação em Linguística da UFSC. É a primeira vez que nós dois estamos participando do România Nova, então é uma atividade muito honrosa para nós, porque muitos que estão aqui prestigiando essa apresentação são nossas referências, então é algo realmente bastante significativo. É importante mencionar que esse trabalho é parte de um trabalho em processo, né? A dissertação da Letícia, que está estudando profundamente as sentenças de redobro de sujeito. Então, hoje aqui na apresentação estamos mostrando as primeiras considerações, primeiras análises, os dados que a gente coletou, que a Letícia coletou mais precisamente, né? E vamos apresentar essa estrutura. Ué, não está passando? Aqui. Bom, nessa apresentação nós vamos falar então sobre a sentença de redobro, especialmente do pronome resumptivo, o pronome que dobra o sujeito, né? Como podemos ver nas sentenças em 1, a Clarinha ela cozinha que é uma maravilha. Eu acho que um trabalho sério, ele teria que começar por aí. Você no Canadá, você pode ser o que quiser, dados de Duarte. Aqui nessa sentença a gente pode ver que o sujeito duplo pode ocorrer em sentenças matrizes, sentenças principais, como é o caso de 1A, também podem ocorrer em sentenças encaixadas, como é o caso de 1B, e também em sentenças em que há um material interveniente entre o sujeito e o pronome. Visto isso, nós nos perguntamos se os pronomes resumptivos e os sujeitos se comportam da mesma forma em todas as sentenças de redobro. Também nos perguntamos se todos esses casos deveriam ser analisados como casos de deslocamento à esquerda. Que tipo de pronome nós temos nessas sentenças e se existe alguma diferença estrutural entre sentenças com material interveniente e sentenças onde esse material não aparece. Uma das propostas primeiramente assumidas foi o de deslocamento à esquerda. Pontes, em 87, em seu importante trabalho descrevendo as estruturas de tópico, coloca a duplicação de sujeito como uma das construções mais usuais de tópico, né? Como é o caso de 2. O carro ele está na oficina mecânica, estruturado em 3. Né? Vejam que o carro aparece em CP, deslocado à esquerda numa posição de tópico. Duarte, 93, 95, coloca as sentenças de redobro como uma consequência da perda do parâmetro prodrop no português brasileiro. Em 4, podemos ver sentenças duplicadas por um pronome e depois por outro pronome, onde o primeiro é necessariamente um pronome forte e o segundo
um pronome fraco, né? Eu sinto demais isso. Você, quando viaja, você passa a ser turista. Também podem ser duplicados por uma categoria vazia, um prozinho. Eu sinto demais isso, né? Você, quando viaja, passa a ser turista. Assumindo também o deslocamento à esquerda, caso 99/2000 sobre pronomes fracos em língua de sujeito nulo, aponta que eles funcionam como um afixo de concordância, um marcador de concordância, e em português brasileiro eles são quase homófonos aos pronomes fortes e perdem a função pronominal localizados em SPEC TP, como é o caso da representação que podemos ver aqui em tela da sentença em 5. João acha que eu falo mal o alemão. Vejam que o primeiro, né, está deslocado à esquerda, acima de TP, numa posição que em rodapé, Cato descreve como tópico. Comparando um pouco o português brasileiro e o português europeu, temos Brito, que fala que tanto numa língua quanto na outra, os DP sujeitos ocupam a mesma posição, eles estão deslocado à esquerda acima de IP, como podemos ver aqui em 6. O Pedro, ele adora música. O Pedro adora música. No caso do português europeu, temos aqui uma categoria vazia, né, um prozinho. 7 e 8 são dados de Barbosa, Duarte e Cato, que falam sobre também uma diferenciação entre o português europeu e o português brasileiro, colocando que no português europeu, quando o sujeito é duplicado por um pronome, temos um tópico, uma construção de tópico duplo, e quando no português brasileiro temos um sujeito deslocado à esquerda. Algumas problemáticas na subção de deslocamento à esquerda é que, por enquanto, não se menciona diferenças entre sentenças onde aparece o material interveniente e aquelas que não apresentam. Também é importante considerar o que Pontes aponta, em que as sentenças são marcadas sempre por uma pausa entre o tópico e o pronome pessoal, e que as sentenças são marcadas sempre por um tópico de valor mais definido. Uma outra proposta de Costa, Duarte e Silva, que assumem a abordagem da metodologia distribuída, mostra que o DP não necessariamente está deslocado à esquerda. A pausa entre o DP sujeito e o pronome resolutivo não é sempre obrigatória. Isso também já foi apontado por Duarte. Quando não tem nenhuma pausa, a adjacência não pode ser quebrada. A gente vai ver isso mais para frente no próximo slide. E um sujeito indefinido específico ou um nominal nulo, de acordo com esses autores, é considerado vago ou agramatical. A gente vai ver nos nossos dados que alguma coisa pode ser dita sobre isso. A quebra de adjacência entre o DP sujeito e o pronome resolutivo, através de XPs, implica na gramaticalidade da sentença, principalmente quando não há nenhuma pausa entre elas. Vejam, por exemplo, as sentenças em 9. Você sempre se lê livros românticos. Você, sua mulher, você deve tratar ela bem. Quando não há pausa, essa adjacência quebrada causa um estranhamento. Diferentemente de 10, onde a gente tem você, sua mulher, você deve tratar ela bem. E aqui percebam a diferenciação entre você e se, né? Podemos até falar sobre a força desses pronomes, porque você aqui aparece como um pronome forte em 10, né? Duplicando o você sujeito. Cato e Duarte já assumem também, em 2014, já assumem também que talvez o sujeito não esteja deslocado à esquerda, dizendo que o português brasileiro respeita o EPP, movendo o DP para uma posição de SPEC TP ou movendo um elemento fraco, crítico, para T. Isso pode acontecer ao mesmo tempo em casos de sentenças de duplo sujeito, como a representação que vemos aqui ao lado da sentença em 11, você se me paga. Percebam que aqui não temos o você deslocado à esquerda. Também, Cato 2015, assumindo a proposta de Clift-Dublin, de Kane, aponta a derivação de um Big DP, esse é o Pedro Way, e usa a teoria do movimento por cópia, de Nunes. Né? Então, aqui em 3, a gente tem a seguinte sequência. O E e o Pedro acabam de ligar, onde a gente vê, primeiro, a subida do verbo para T, o alçamento do crítico E para a adjunção a T, para checar nominativo e concordância. Posteriormente, o alçamento de Pedro para SPEC T,
para checar o traço D e T na forma falada. Então, temos o Pedro e acaba de ligar. A nossa pesquisa assume uma abordagem cartográfica e fala que o sujeito dessas tendências de redobro está na posição mais alta do domínio TP, em spec sub-GP. Também apontamos que as tendências de redobro não devem ser sempre identificadas como construção de tópico e que há sim uma diferença quando existe um material, há sim uma diferença entre o pronome, existe uma diferença estrutural quando as tendências de duplo sujeito ocorrem com um pronome deficiente e quando ocorrem com um pronome forte. Quem diz isso é Quaresmin, 2019-2020. Obrigada, Vitor. Bom, para formular as hipóteses dessa pesquisa, nós recorremos a dados de fala e de escrita, sobre os quais eu vou falar em seguida, e análises de aceitabilidade. Pode passar, Vitor. Obrigada. No início da minha pesquisa de mestrado, no começo do ano passado, eu tinha a intenção de realizar uma coleta de dados para tentar analisar como esse fenômeno do duplo sujeito está se manifestando atualmente no português brasileiro. Porém, surgiu toda a situação da pandemia e, nesse contexto, todas as minhas opções ficaram muito limitadas. E aí foi quando eu descobri que vídeos do YouTube manifestavam uma quantidade muito grande e muito variada de dados de sujeito duplo, sobretudo aqueles vídeos com formato de videoaula, né? Materiais de cunho educativo. E esse fato me levou à decisão de utilizar esses vídeos como fonte principal da coleta de dados. O principal critério para a seleção na coleta de dados de sujeito duplo foi contextos não monitorados de fala. E, ao final, eu finalizei a coleta com 559 dados. 85% deles foram dados de fala, extraídos de vídeos do YouTube, e 14% dados de escrita, que foram extraídos de algumas plataformas como WordPress, Twitter e Instagram. Pode passar, Vitor. Como nós tivemos um número robusto de dados, eles ainda estão sendo analisados, mas nós já temos algumas informações preliminares que eu vou apresentar para vocês. 84% dos dados não tem material interveniente entre o DP sujeito e o pronome resolutivo, porém, nós não sabemos, por enquanto, infelizmente, quantos deles têm a quebra intoacional entre esses dois elementos e quantos não têm. Pode passar. Em torno de 15% dos dados possuem material interveniente entre o DP sujeito e o pronome, como está sinalizado nesse exemplo em 16. Esse aluno, então, ele acaba se tornando um mero repetidor. Nós também já sabemos que 10% dos dados têm a duplicação ocorrendo na sentença encaixada, né, o que seria alguma coisa como 17. Eu acho que o professor ele tem que seguir os métodos que são aplicados. E 90% dos dados têm a duplicação ocorrendo na sentença matriz, como em 18. Esse modelo mecanicista, ele também está sendo deixado para trás. Nós também já analisamos o nosso corpus em relação às pessoas do discurso. Apenas 4 dados apresentam duplicação envolvendo a primeira pessoa do discurso. Inclusive, como já é amplamente abordado na literatura, nós temos dados que mostram o pronome resolutivo agente, duplicando um sujeito com primeira e terceira pessoa, como é o caso de 21, né? O Carlos e eu, a gente pode não ter um bom tempo para dar um retorno. 7 dados apresentam duplicação com a segunda pessoa, como as sentenças em 22 e 23 mostram. Você que é líder, você é um líder admirável? Vocês, fazendo avaliação de vocês propõem atividades. Por sua vez, 548 dados, né, a ampla maioria, mostram a duplicação acontecendo com a terceira pessoa. E nós também trouxemos alguns exemplos. Esse canal, ele nasceu desse cara aqui. Esses buraquinhos, eles produzem uma secreção continuamente. Eles, além de tentar recuperar, eles tentavam restituir a forma das línguas. Ele, por exemplo, ele gosta de racionais. Nesse ponto, é importante mencionar que já foi assinalado na literatura por Costa, Duarte e Silva, em 2004, que o redobro do sujeito acontece quase exclusivamente com segunda e terceira pessoas.
Porém, como eu mostrei, isso não se verificou com os nossos dados, porque eles apresentaram quase a totalidade das ocorrências com duplicação de terceira pessoa, versus uma quantidade muito pequena e muito semelhante de dados de primeira e de segunda. Os nossos dados apresentaram 11 sentenças com um pronome duplicado por outro pronome homófono ou quase homófono. Todos esses dados têm material interveniente entre o DP inicial e o pronome resumptivo, como eu mostro aí em 28 e 29. Eu, observando muitas crianças, eu aprendia muito com elas. Você, na sua casinha aí, você assistiu todo esse processo. O nosso corpus também apresentou 14 sentenças com duplicação de um DP indefinido, como é o caso de 30. Um projeto, ele sempre vai ter início, meio e fim. Nesse sentido, é importante a gente pontuar que Silva 2004 mostra que esse tipo de construção é agramatical ou marginal no português brasileiro, né? Coisa que os nossos dados definitivamente contrariam. Pode passar, então, isso. Mais uma informação interessante que o nosso corpus proporcionou foi várias ocorrências de duplicação de um DP pesado, né? Com o pronome resumptivo retomando o nome mais próximo e não o nome núcleo. Isso é mostrado de 32 a 34 aí nos slides. O nosso conceito atual de ética, ela vai ser estabelecida exatamente na fase moderna, porque o cálculo da hora extra, ela não é realizada somente sobre o salário. E a desagregação das partículas das rochas, elas acontecem através de intemperismo. Reparem nesse ponto que a relação de concordância de toda a sentença após o pronome resumptivo, né, se dá com o próprio pronome resumptivo também. Pode passar, obrigada. Bom, a nossa segunda estratégia para entender o comportamento do sujeito duplo no português brasileiro foi a realização de testes de análises de aceitabilidade. Nós fizemos essa análise com base na tipologia dos pronomes de Cardinaletti e Stark. Nessa tipologia, eles propõem que os pronomes das línguas naturais podem ser fortes, fracos ou críticos, né? Sendo esses dois últimos, fracos e críticos, categorizados como deficientes. Nesse momento, é importante retomar algumas das propriedades definidas por Cardinaletti e Stark. Primeiramente, a gente vai falar dos pronomes fortes. Somente os pronomes fortes podem ser coordenados, podem se submeter a modificação categorial e podem acontecer em posições periféricas. E somente os deficientes podem ter um referente menos animado e podem ser reduzidos prosodicamente. Os pronomes fortes e fracos ocupam a posição de especificador, enquanto os críticos são núcleos de alguma projeção. Pode passar, Vitor. A nossa análise de aceitabilidade mostrou que os pronomes coordenados, né, que só podem ser fortes, só podem acontecer como resumptivos nas sentenças de duplicação se o DP inicial for obrigatoriamente um tópico. Se não houver a pausa, né, entre o DP inicial e os pronomes resumptivos, sugerindo, então, que esse DP inicial possa estar ocupando uma posição na zona argumental, os pronomes resumptivos coordenados tornam a sentença marginal, né, que é o que a gente está mostrando ali em 36. Pode passar. O mesmo contraste acontece quando nós colocamos um modificador categorial junto ao pronome resumptivo. Enquanto a sentença com o DP inicial topicalizado é ótima, se esse DP puder estar na zona argumental, o pronome resumptivo modificado torna a sentença agramatical, né? Como a gente mostra ali em 38. Isso nos sugere que DPs iniciais não deslocados à esquerda não possam ocorrer com pronomes fortes. Vamos lá. Segundo a tipologia de Cardinaletti e Stark, os pronomes que têm um referente menos animado só podem ser deficientes, né? O nosso corpo de dados mostra alguns dados, e eu trouxe aí em 39 um deles, que possui um DP inicial como um ser menos animado. Portanto, o pronome resumptivo dessa sentença de redobro, segundo essa tipologia que nós estamos seguindo, é fraco. Pode passar. Corezelin 19-2020 traz um contraste bastante interessante referente aos pronomes reduzidos, que alguns deles só podem ocorrer adjacentes ao DP inicial, como a gente mostra ali em 40. A quebra da adjacência
causa a gramaticalidade, né? Como mostra 41. Pode passar. Mas o pronome reduzido de segunda pessoa se parece ser um pouco diferente dos outros. Alguns estudos já mostram que ele tem propriedades distintivas dos outros pronomes reduzidos e que possivelmente ele é um pronome fraco na divisão de Cardinaletti-Stark, enquanto os outros parecem ser críticos ainda. Como mostram as sentenças de 42 e 43, já presentes na literatura sobre o redobro, né, e já até mencionadas aqui, esse pronome parece ocorrer muito bem, tanto se o DP inicial estiver tropicalizado, quanto se ele estiver na zona argumental. Então, nos parece que um pronome fraco pode ocorrer bem nesses dois contextos. Bom, com base no que o nosso banco de dados e nossos Leticia, análises... sí, disculpa, quedan 5 minutos, ¿sí? Obrigada, já estou terminando. Bom, com base no que o nosso banco de dados e as nossas análises nos apresentaram, nós conseguimos chegar a 3 hipóteses para as sentenças de redobro do sujeito. A primeira delas é que há 2 posições possíveis para o DP inicial. A primeira é ele estando deslocado à esquerda, em spec top P, ou a segunda, ele estando na zona argumental, em spec sub GP. A segunda hipótese é que quando o DP inicial está deslocado à esquerda, o pronome resolutivo é necessariamente ou forte ou fraco. Então, ele ocupa alguma posição de especificador. A terceira e última hipótese. Quando o DP inicial está em uma zona argumental, o pronome resolutivo que duplica esse DP é necessariamente um pronome deficiente. Se ele for um clítico, ele ocupa o núcleo de sub-GP, e se for um pronome fraco, ele ocupa a posição de especificador de DP. Bom, definidas as nossas hipóteses, agora, em seguida, a Sandra vai seguir o nosso trabalho com algumas análises a partir dessas hipóteses. A nossa questão principal é investigar o status desse pronome resumptivo no português brasileiro, porque sabemos que tem uma ampla discussão na literatura a respeito da deficiência desse pronome. Então, isso já parece ser consenso que em várias situações de redobro a gente não tem um pronome forte, né? Não que ele não possa existir, mas aí seria uma situação de um tópico, uma sentença marcada. Então, a nossa pergunta aí é: ele seria uma espécie de clítico, um marcador de concordância, como ocorre nos dialetos norte da Itália, ou, de fato, um pronome fraco, ocupando aí uma posição de especificador? Então, para verificar isso, fomos buscar uma comparação com alguns dialetos norte da Itália, e também com relação ao francês, ao que ocorre no francês. Então, como RISE 86 já apontou, no dialeto norte da Itália, clítico e sujeitos, eles são classificados como marcadores de concordância. Então, eles têm características distintas dos pronomes. A implicação, então, é que esses clíticos sujeitos no dialeto norte da Itália são marcadores de concordância por ser uma língua prodrop, enquanto o francês, por ser uma língua não prodrop, esse clítico sujeito, clítico nominativo, ele seria, de fato, um pronome. Os nossos dados, que vocês podem acompanhar em tela, 44, 45, eles mostram, dados já da literatura, que não dá para comparar esse resumptivo do português brasileiro, ele parece sim ter propriedades aí distintas desse clítico sujeito do francês, porque o redobro no português brasileiro, como mostra em 44, com sentenças quantificadas, com o redobro da própria relativa, ele acontece com diversos constituintes. E esse não é o caso do francês.
Então, a gente percebe aí que tem uma distinção entre essas formas. E algo interessante, quando a gente olha para a Brazilian Venetan, o Talian, que é essa língua de herança que aparece em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque esses falantes são brasileiros, muitos, o Talian é a primeira língua, o português brasileiro entra como a segunda língua, mas nós percebemos aí, a partir de dados disponibilizados por Frasson, uma diferença com relação ao comportamento do sujeito clítico no Talian e o sujeito clítico no dialeto, na região central do Vêneto, né? Então, eu estou me referindo aqui à região central do Vêneto. Então, vejam a diferença com relação à ordem entre a negação e o sujeito clítico. Os falantes brasileiros, os falantes do Talian, eles mantêm esse sujeito clítico em primeira posição, ou seja, seguindo a negação. Isso não acontece com o Vêneto Central. Outra distinção que a gente percebe em 48 e 49 é que no Talian não tem a necessidade de repetir o clítico sujeito na estrutura coordenada. E isso, na região do Vêneto Central, esse clítico sujeito, ele é repetido na estrutura aí, coordenada, que não acontece aqui nos exemplos. Eu peço desculpa, eu não estou lendo os exemplos por conta do tempo, tá? Não gostaria de extrapolar o tempo, mas o que está aí em tela. Ainda com relação ao Brazilian Venetan, ao Talian, perdão, a gente tem em 50 e 51 dados que mostram... Sandra, querida, o tempo acabou, hein? Ok, encerrando. Dados que mostram que esse clítico, ele vai estar, ele pode ser separado da flexão, do verbo, perdão, no Talian, e isso não é possível na região central do Vêneto. Então, essas distinções nos levam a crer que o falante brasileiro, esse falante do Talian, ele está, de alguma maneira, aí, está tendo, eu não trabalho com aquisição de segunda língua, mas está tendo alguma espécie de transferência da gramática do português brasileiro, ou seja, o uso do clítico sujeito no Talian está aparecendo como o pronome é usado, esse pronome sujeito aí nas construções de redobro. Então, para Frasson, a gente teria a estrutura em 52. O clítico, então, no Talian, ele estaria numa posição de especificador, e na região central do Vêneto, ele estaria numa posição de núcleo. A nossa proposta vai considerar esse split núcleos, esses split clíticos, perdão, proposto por Poleto em 2000. Então, em 53, a gente tem o que a Poleto propõe com relação aos diferentes núcleos ocupando diferentes posições dentro da estrutura. E aí sim, a nossa proposta, para encerrar, tá, leva em conta o trabalho de Eridze 2018, que propõe aí a inserção a realização desse clítico sujeito como uma instanciação de um núcleo subg. Então, olhando para as propriedades desse núcleo, nós estamos propondo, como em 55, que eu tenho aí, dentro desses possíveis projeções de clítico, nós temos esse subg, que vai ter esse pronome deficiente da construção do redobro no núcleo, e funcionando aí como uma espécie de uma sonda em busca de um elemento para o seu especificador,
caracterizando a relação sujeito-predicado. Então, pelo que analisamos dos dados, o redobro na língua falada, no português brasileiro, ele está marcando uma estrutura aí, sujeito-predicado, não temos uma estrutura marcada do tipo tópico comentário. Para encerrar, então, a gente vê que nem todas as sentenças, elas são estruturas deslocadas à esquerda, o sujeito ele nem sempre se comporta como um tópico, e a nossa proposta, então, são duas estruturas. Percebemos pela grande ocorrência desse redobro com terceira pessoa, que seria uma espécie de um político predicacional para manter essa relação sujeito-predicado, e aí é claro que a gente teria a possibilidade de um redobro com pronome forte ou fraco, mas em outra configuração. E a pergunta que nos mantém motivados na pesquisa, então, por que algumas línguas elas permitem esse sujeito duplo, outras não, o que está por trás e qual a diferença? Temos as nossas referências, muito obrigada, thank you, gracias, grazie. Gracias, Sandra. Bienvenidos, Leticia y Víctor, a Romaña Nova. Tenemos para ocupar, disculpen que sea tan estricto con el tiempo, pero tenemos 4 ponencias. Pero bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta breve de Rodrigo y una breve de Paco. ¿Está bien? Thank you very much for this talk. It was really fascinating. And I think the evidence is very convincing that you have a difference between both constructions. I would just be careful with the kind of intervening material that you consider. In a couple of cases, I saw appositive relative clauses, and usually those don't behave at all like an intervening material, for one thing. And when the intervening material is very long, and I also saw some very long clauses, resumption is obligatory even in languages that, or seems to be obligatory even in languages that don't show this phenomenon. I think that in English you would need to have resumption in those cases too. And the only final remark is that if you have resumption in other contexts, for example, in relative clauses, I would imagine that you have the strong pronoun there. And that might give you a clue as to what the syntactic relation is between the different kind of topic and whatever is being resumpted in the more internal part of the clause. But that's just a comment. Thanks a lot for this talk. Thank you, obrigada, Rodrigo. Nothing. No more time. No, we have a question Okay. for Paco. Sorry. Paco raised the hand. Muchas gracias, Sandra, y los que han dado la charla. Muy interesante. Solo tengo una pregunta de datos. ¿Tienen datos con, me entienden, ¿no? En español? ¿Tienen datos con sujeto interrogativo, con duplicado? ¿Quién, él, algo por el estilo? Porque los datos de cuantificadores no vi ningún dato de palabra interrogativa. En que el elemento Q sujeto esté doblado por el ELI. Obrigada pela contribuição. Paco, não me recordo de algum dado que tenha esse pronome interrogativo aí. Vou até confirmar, mas a princípio não temos. O que nós temos é duplicação de sujeito em interrogativa sim, não. Ok. Entonces no es tan radicalmente diferente del francés en ese sentido, ¿no? Ok. Exato. Eu sei que terminou, Andrés. Paco, e também falando ao Rodrigo, a gente tem vários dados com elementos aí
a relativa apareceu bastante e um quantificado, um DP quantificado todo, cada, muitos dados com quantificação. Então, a gente está agora buscando essas evidências, porque parece aí um meio termo, ele fica entre o francês, entre esse clítico do italiano, então por isso que a gente está buscando esse corpora, né, e essa aproximação, essa análise. Muito obrigada. No, gracias a ti. Bueno, fantástico. Disculpen que sea el malo de la película, pero bueno, así somos los moderadores. Bueno, vamos a escuchar a Humberto. Humberto, ¿estás por aí? Eu vou apresentar para vocês, então, um trabalho intitulado Mudança Sintática, induzido por contato linguístico no português brasileiro. Trata-se de um estudo diacrônico e dialetal baseado em corpos. O objetivo é analisar a sintaxe do sujeito, especialmente dos sujeitos nulos, em textos em português produzidos em Goiás nos séculos XVIII e XIX. A hipótese do trabalho é de que evidências empíricas encontradas em documentos, em documento, aliás, que começou a ser escrito no século XIX em Goiás, constituem, né, são, aliás, as mais antigas evidências encontradas até então do português brasileiro como uma língua de sujeito nulo parcial, como a gente pode perceber nos dados a seguir, considerando que as línguas de sujeito parcial são aquelas línguas em que é possível você ter um sujeito indeterminado de terceira pessoa, tal como propôs o Homburg. Então, a gente tem, por exemplo, no dado em 1, a seguinte sentença, né? Isso aí tudo está em sequência, o dado. Dia 12 faleceu a sogra de Cincinato. Dia 13, eu e Lili fomos à missa, 7 horas no Rosário de Santa Luzia. Neste ano, Nhola deu a dona Deolinda um anel de coco e doce de coco. Dia 14, principiou fazer estuque aqui na sala. Aí ela continua, né? Parece que há uma reforma na casa. Dia 17, Mariinha, depois eu e Lili fomos em casa de Maria Polva e a Albano. De tarde, Manuel Xavier e Nhanhá veio cá. Dia 19, pintou o estuque da sala. Ela continua, ali dia 22, eu, Nhola e Mariquinha fomos em casa de Silvestre Santana. Dia 23, esteve aqui trabalhando, fazendo soalho. Né? Esse último dado é bem mais polêmico, né? A gente tem a sensação até de que Silvestre Santana é o antecedente aí. Mas eu fiz uma investigação, né, sobre quem era Silvestre Santana, em todo um texto, procuramos até o atestado de óbito para ver a profissão dele, geralmente eles colocavam, mas a gente não encontrou nenhuma informação relevante que pudesse indicar que ele poderia ser. Né? Mas ainda assim a gente percebe que anteriormente, né, no texto, o sujeito está indeterminado, na terceira pessoa do singular e não tem nenhum referente. Um outro dado, né, dia 19, eu, Maria e Anica Macedo fomos no teatro que apresentava Direito por Linhas Tortas. O nome da peça. Esse documento, começou a ser escrito no século XIX, né, foi terminado no século XX, ele foi escrito ao longo de 50 anos, é um diário, e o que me chamou a atenção foi, quando eu estava folheando ele, sem o menor interesse, eu vi que ela fazia um relato do incêndio da Igreja da Boa Morte na cidade de Goiás, e é uma das igrejas, enfim, que eu na infância gostava de fotografar, e aí eu resolvi ler. E aí, como ela relatou o caso, e foi aí que eu encontrei. Esses dados não vão participar do corpus que eu analiso mais à frente, porque são 50 anos de texto, eu, né, sistematizei só um conjunto, uma amostra, né? Ela começa narrando, então, às 3 horas da madrugada, pegou fogo na Igreja da Boa Morte, quando os sinos dobraram, o povo todo na cidade despertaram e foram em socorro. Mas foi um pouco tarde, as imagens já estavam reduzidas a cinza, o consistório estava todo incendiado, só as Nossas Senhoras das Dores do Parto, São Joaquim escaparam de serem queimados. Mas o povo foram tão diligentes que quando foi 8 horas já estava apagado o incêndio. Foi um clamor geral que nunca mais se esquecerá dessa cena. Tinha enfeitado a igreja com o melhor gosto possível para ser exposto o Santíssimo Sacramento, mas Deus não quis. Fez a cerimônia no seminário e à tarde o lava-pés também. Então aí a gente pode ver mais duas construções com sujeitos nulos indeterminados na terceira pessoa do singular.
O referencial teórico da nossa pesquisa, né, principalmente, né, a sintaxe do sujeito dentro do programa minimalista, a gente adota, então, a tipologia de línguas de sujeito nulo consistentes e de sujeitos nulos parciais, levando em consideração que a questão chave entre elas é que, conforme propôs Homburg, em 2005 e 2010, há a presença ou a ausência de um traço de definitude, né, o traço D no núcleo funcional de T, nessas línguas, né? As línguas de sujeito nulo consistentes teriam esse traço D em T e as línguas de sujeito nulo parciais não teriam esse traço. A gente também leva em consideração, a Alexiado e a Gnostopoulos, de que não há pró-imposição pré-verbal na ordem BS, nas línguas de sujeito nulo consistentes. A gente, assim como Homburg, toma definitude, não a referencialidade para a caracterização das línguas de sujeito nulo consistentes. E também consideramos que os pronomes são DPs com a estrutura D, né, ali com o núcleo D, um núcleo Φ, um núcleo N, e os pronomes nulos são, né, Φ, Ps, tal como propôs Homburg. A gente também considera a tipologia de parâmetros de Biberal, que faz aquela separação, macroparâmetros, mesoparâmetros, microparâmetros e nanoparâmetros, porque nós acreditamos que o que está em jogo aqui é uma questão de mesoparâmetro, e aí a gente também levou em consideração o fato de que esses autores mencionam que os mesoparâmetros são, no nível da mudança sintática, eles são mais propícios a terem mudança induzida por contato linguístico. Né? Eles citam os casos do inglês, do francês, e alguns casos do italiano, como exemplo disso, e a gente, então, resolve verificar, né, se em português brasileiro em Goiás o contato linguístico também teria tido algum papel nesse sentido. A gente tem duas questões de pesquisa. A questão 1 seriam quais os mecanismos sintáticos e semânticos envolvidos na sintaxe dos sujeitos nulos ou dos sujeitos em gerais também, né, nas gramáticas setecentistas e oitocentista do português em Goiás, explicariam a mudança paramétrica em tela. E a questão 2, por intermédio dos dados linguísticos disponíveis, se era possível adotar ou propor, né, um modelo teórico de análise linguística que possa, de modo razoavelmente consistente, indicar algum papel do contato linguístico no desenvolvimento do PB em Goiás como uma língua de sujeito parcial. O nosso corpus, então, ele faz parte de uma tradição discursiva de diários e memórias. Tem um manuscrito do século XVIII, que foi escrito por um português cartógrafo, né? Ele era cartógrafo, e por um outro escriba, enfim, desconhecido e cuja origem eu não sei dizer qual é. É importante mencionar que o texto foi escrito em 1772 e 1773, logo no início da colonização efetiva em Goiás, né? O Brasil, enfim, foi colonizado muito antes, mas Goiás só começou a ser colonizado efetivamente povoado em 1748. Então, né, a gente não tinha ali muitos falantes de língua portuguesa brasileiros, digamos assim, e que escreviam, né, possivelmente. E o segundo texto já é escrito por uma goiana, nascida na cidade de Goiás, é o Memorial de Lembrança de Ana Joaquina da Silva Marques, foi escrito entre 1882 e 1884, desculpa, foi escrito nesse período, não. Esse é o período codificado, 1882 e 1884. O texto foi escrito, na verdade, entre 1881 e 1929, né? Foram quase 50 anos de escrita. E nós fizemos a codificação de 1.250 dados de cada texto, totalizando 2.500 dados. Essa aqui é uma imagem da Ana Joaquina, ela é a última mulher aqui à esquerda, para mim é à esquerda, não sei como está para vocês, mas enfim, que está de saia branca, né? Do outro lado tem crianças, é a última mulher à esquerda, é a autora do texto. Ela trabalhava ajudava as irmãs na escola que as irmãs tinham. As irmãs delas foram as primeiras professoras instruídas em Goiás, mas ela não era professora, né, não tinha profissão de professora como profissão, né? Ela era costureira, mas ela ajudava as irmãs na escola, inclusive dando aulas. A distribuição, então, geral dos dados, né? A gente fez a separação de sujeitos nulos e sujeitos manifestos. Inicialmente, a gente tem que 59% dos dados no século XVIII são de sujeitos nulos, ao passo que no século XIX são 21,92%. De manifestos, a gente tem 20% no século XVIII e no século XIX a gente tem 64,96%.
É importante mencionar que todos esses dados foram, né, a gente utilizou o teste T para eles, e todos eles deram p-value menos que 0,01, então é um resultado altamente significativo. E a Juliane Donner, na tese de doutorado dela na Universidade de Toronto, ela também pegou os dados e submeteu eles a um teste de Quiz-Care, e ela, né, os resultados também do teste de Quiz-Care demonstraram que os dados são altamente significativos. A gente também fez construções com C, né, passivo ou impessoal. No século XVIII, a gente tem 16%, né, quase 17% de construções dessa natureza. No século XIX, na amostra, né, não é no documento todo, mas na amostra a gente tem 0,4% apenas de construções com C impessoal, não tem C passivo. Na primeira leitura que eu fiz completa do texto, na verdade, eu não encontrei nenhum registro de construção com C passivo, né? Não existe construções com C passivo nesse documento, apesar de ter tido a possibilidade, né? Tem dados do tipo dançou-se 2 quadrilhas, né? Mas ela não coloca ali no plural como que, enfim, como se era de se esperar para construção com C passivo. E a gente também viu construções impessoais, a gente fez essa separação. No primeiro documento, no século XVIII, tem 2,8%, no segundo tem 12,72%. Aqui tem alguns exemplos, né? No século XVIII, 4A, desta fazenda saiu Sua Excelência, marchava Sua Excelência uma grande parte da madrugada, no dia 5 se aquartelou Sua Excelência no córrego do ministro. Esses são os dados do século XVIII. No século XIX, a gente tem Antônio Manuel chegou da Leopoldina, de noite nós fomos lá, o cunhado de Antônio Manuel morreu, eu, Inhola e Lili fomos à novena, minha mãe, eu e Inhola fomos à chácara de João Godinho, quando voltamos, eu fiquei em casa de Mariquinha, de tarde vim com ela. A gente vê que uma diferença, já até mesmo na ordem, né? Nos dados do século XVIII, a gente vê uma preferência pela ordem VS, e já no século XIX, apesar de ter a ordem VS também, com verbos inacusativos existenciais, a gente já vê a preferência pela ordem SP. Então, a gente, né, pensando nos mecanismos que poderiam ter, né, estavam envolvidos na mudança, eu propus que no século XVIII, a gramática do português cientista, ela, principalmente para a terceira pessoa, ela checava o traço EPP dessa seguinte forma. O pronome nulo ficava ali em vez em P, e o verbo, né, se movia para T, e isso já era o suficiente para satisfazer, né, o traço EPP e, enfim, da sentença. Né? Não precisava projetar vezinho P, desculpa, vezinho P, não precisava projetar o pronome nulo para TP. No século XVIII, eu acho que está a mesma sentença, eu coloquei errado aqui, gente, o dado. Só um instante, deixa eu pegar aqui. Ok, esse dado está errado. Na verdade, no século XVIII tem um XP ali, eu coloquei a mesma sentença. Era para ter um XP aqui em TP, não teria esse FP, o verbo se move para cá e não teria o traço T. Eu acho que eu repito essa sentença mais adiante. Deixa eu ver se eu peguei. Isso, seria esse daqui, desculpa. Esse aqui seria o que tem que estar lá e eu coloquei aqui errado, peraí. Pronto. É esse daqui. Então, o movimento de um XP para EPP, para SPEC-TP, que satisfaz o EPP no século XIX. Esse aqui que é o dado certo. Então, há uma mudança aqui em relação ao modo de satisfazer o EPP. E aí a gente analisou também a ordem, e a gente constatou que no século XVIII a ordem SV é de 43%, enquanto que a VS é de 56%. Já no século XIX a gente tem uma inversão, né, bastante significativa. A ordem VS é de 77,50% e a SV, e a VS é de 22,5%. Com um detalhe, né? A VS no século XIX só ocorre com verbos inacusativos e existenciais. Ela não ocorre com verbos transitivos.
Aqui é uma proposta de derivação, né, da inversão livre em oração declarativa na gramática setecentista, que era a ordem predominante deles, né? Eu tenho ali o verbo, né, em T, e o sujeito ali em Vzinho P. Essa seria a proposta, sem projetar prozinho lá no SpecTV. Respostas, né? Então, para a questão 1, a gente vai... continuando, na verdade, aqui. E a gente também analisou concordância verbal, né? Não houve registro significativo de ausência de concordância verbal nos dados do século XVII. Foram registrados apenas 4 casos dessa natureza, e esses 4 casos são de concordância parcial, né? Ocorre entre o verbo e o elemento da coordenação mais próximo. Então, a gente vê ali em 8b, o seu esmoler, ânimo e a sua liberalidade o fez despender nessa digressão. Então, são casos de concordância parcial no século XVIII. No século XIX, a gente já tem um quantitativo mais significativo, né, de ausência de concordância. Só que a gente percebe de 11%, né? E aí a gente vai perceber que esse 11%, na verdade, ocorre com verbos inacusativos e existenciais também. Então, a ausência de concordância verbal não afeta os verbos transitivos nos dados. E quando a gente olha mais a fundo, a gente percebe que, na verdade, o que ocorre nessa ausência de concordância nos dados do século XIX é que também é uma concordância parcial, né? A gente pode ver em 9A, de noite esteve aqui Lulu Pitaluga e João Fernandes, né? Então, há uma concordância entre o primeiro elemento nominal do DP coordenado e o verbo, né? E não da estrutura como um todo. Então, isso não é, digamos assim, a concordância verbal não é tão significativa, isso daqui. O que poderia ser significativo é aquela concordância, né, como em TED. Dia 20 faleceu 2 crianças, de tarde esteve aqui os meninos do Luiz Jardim, mas há apenas 5 construções desse tipo, né, na amostra que a gente codificou, de 1.250 dados. Depois a gente analisou, então, também as construções com C. Há apenas 0,4% de sim pessoal, né? E o documento parece, né, assim, são 28 cadernos, e tudo que eu li até agora do documento e também de outros textos de outros autores que fizeram a digitalização do documento, parece que ele carece realmente de construções com si passiva. É o documento como um todo que não tem, não apenas a nossa amostra. E aí a gente tem o seguinte: em relação às construções com si passivo, a gente adota a proposta do Uriaguirreca de que essa concordância se dá em force pi, né? E aí, como previu o Pires em 2005 e 2006, o PB perdeu essa projeção funcional. E aí ela teria vários resultados. Então, a gente propõe que o que fez com que as construções com si passassem a não existir no século XIX, nos dados que a gente tem, não é a concordância verbal, como grande parte da literatura diz, é a perda de uma projeção funcional que estabelecia a concordância verbal nesse tipo de construção. E com sujeitos nulos indeterminados, e até porque, né, a gente não tem perda de concordância com verbos transitivos, e se passivo precisa de verbos transitivos, né? E sujeitos nulos na terceira pessoa do singular, a gente atribui isso ao resultado da perda do traço D, né, o traço de definitude de T, né? E aí ocorre o que Lightfoot define como um efeito dominó. Aqui a gente tem uns outros exemplos, né, de construções dessa natureza nos dados do século XIX, com o verbo enterrar. Então, a gente tem ali, dia 17, faleceu o cadete Cândido Gonzaga e enterrou dia 18. Dia 23, às 3 horas da manhã, Manuel daqui morreu às 2 horas, enterrou-se. Aí aqui ela usa o crítico C. Dia 4, faleceu a dona Lindinal, talvez, mulher do capitão João Bercó, para amanhecer. Faleceu a senhora Ninica, de repente. Nesse dia, enterrou ambas, uma de manhã, a outra de tarde. Aí agora a gente passa para a hipótese de contato. Ai, meu Deus. A hipótese de contato linguístico. Nessa hipótese, eu vou considerar a descontinuidade, né? O termo de descontinuidade, para a questão da variação linguística, né? E para a mudança sintática, aliás, desculpa, entre gerações. Então, compreende-se a descontinuidade como a emergência de uma nova língua aí,
em uma nova geração de falantes desencadeada por novas evidências da língua I, ou seja, por novos dados linguísticos primários, quando comparados com aqueles que geraram a língua I da geração anterior de falantes de uma dada língua. É importante mencionar que o Light considera que isso é um estado normal das coisas, né? Toda geração vai, né, apresentar descontinuidade, nenhuma geração vai, né, ouvir os mesmos dados que a geração anterior ouviu. E aí ele menciona uma coisa também que é importante, é que ele menciona que experiências individuais e mudanças individuais podem se espalhar por toda uma comunidade, né? E aí a gente meio que deixa de lado as noções de competição de gramática e etc. E aí, em relação à linguística de contato, eu adoto o Thomas em 2001, que sugere uns critérios de análise para os casos controversos de mudança linguística induzida por contato. Porque quando, por exemplo, a transferência de material morfológico é fácil, né? Houve a transferência, está nítido. Mas para os casos em que isso não ocorre, né, são casos que a gente vai chamar de casos controversos, né? E aí a gente vai lançar hipóteses em cima desses casos controversos a partir desses critérios. E também a gente vai considerar o que o Winford, em 2017, traz, que é preciso analisar um aspecto psicolinguístico relacionado aos dados linguísticos que serviram de input para gerar mudança gramatical, né? Então, ele diz assim, olha, o que tem nesse dado que pode ter gerado um novo dado, né? E o que tinha na língua do outro falante, né, que gerou a mudança, para ele também, né, ter interpretado os dados de tal maneira. A gente leva isso também em consideração. Os procedimentos de Thomas é de que, primeiramente, o pesquisador não pode olhar para um dado singular, então não olha apenas para uma coisa, mas para o sistema, né, da língua como um todo, se possível. Em segundo lugar, uma fonte precisa ser identificada, né, para se estabelecer que essa língua-fonte tem precisamente a propriedade estrutural, uma propriedade que razoavelmente possa ser tomada como derivada de outra propriedade dessa língua. Terceiro, o pesquisador precisa encontrar traços estruturais compartilhados entre a língua-fonte e a língua-alvo, os quais não precisam ser e dificilmente serão idênticos, né, são casos controversos, não são casos, né, de fato nítidos, né, como ela menciona, então os aspectos não vão ser necessariamente iguais. Em quarto, o pesquisador precisa provar que os traços compartilhados não existiam na língua-alvo antes do intenso contato com a possível língua-fonte. Em quinto, por último... 5 minutos, sim? Sim. Em quinto e por último, o pesquisador precisa provar que o traço compartilhado realmente existia na língua-fonte antes de ele entrar em contato com a língua-alvo, né? Quer seja por comparação entre as duas línguas ou por comparação com línguas próximas, né, se a língua-fonte já não existe mais. E aí agora, eu aponto a demografia, né, populacional lá de Goiás como um dos fatores sociais que fizeram que o contato linguístico possa ser relevante para a mudança da gramática do português e brasileiro em Goiás. A gente vê aqui que, por exemplo, em 1804, 85% da população eram compostas por escravos negros ou pardos. E o dado que a gente analisa, que ele foi escrito, né, na segunda metade do século XIX, ele foi escrito num período, então, em que 70% da população goiana, né, era composta por negros e pardos, né, no século XIX. Então, dado o alto contingente populacional de africanos e seus descendentes inseridos nas economias mineira e colonial, mineira e agrícola por meio do sistema escravistas nos séculos XVIII e XIX em Goiás, é razoável supor que o maior número de dados de língua e fornecidos como input para a aquisição do português como primeira língua tenha sido produzido pelo maior contingente de povos unidos étnica, social e linguisticamente naquele território. E aí aqui eu retomo o seguinte: havia no século XVIII, né, nos dados em que a língua é de sujeito nulo consistente ainda, uma outra opção de checagem do traço EPP, que ela aparece apenas em 10% dos dados, que seria essa aqui. Eu tenho o traço D em T, só que eu ainda satisfaço, eu ainda movo um elemento X para TP, então alguma coisa como Sua Excelência marchou 7 léguas, né? Essa construção seria dessa forma. O XP subiria para TP, mas ela só representa cerca de 10% dos dados no século XVIII. Aí o que eu proponho? Que essa estrutura ela era mais fácil para os aprendizes de português como segunda língua, né? Porque ela, né, deixava claro para o falante
quem era o sujeito, especialmente quando ele, né, as pessoas tinham o hábito de deixá-lo nulo também. Então, olha só, o que acontece de um século para o outro. Essa seria a estrutura não tão predominante no século XVIII, e aí a estrutura mais predominante no século XIX é idêntica a ela, com uma única diferença. Ela perde o traço D, né? Então, aqui a gente pode ver visivelmente que no século XVIII, XIX, a estrutura mais predominante de checagem do traço EPP, ela apenas perdeu o traço D, ela tem a mesma estrutura dessa que só tinha 10% no século XVIII. Aí o dado que o traço D em T é um elemento semântico sem um expoente morfofonológico no português, satisfazer o traço de definitude da oração por meio do movimento de um XP com índice referencial para SPEC-TP era a opção mais viável para aqueles que adquiriram o português como segunda língua, principalmente para o contingente de falante de línguas nigero-congolesas que tinham como estrutura básica a ordem SVOX. Propõe, portanto, que um traço abstrato como o traço D em T, sem um expoente morfofonológico, era uma noção cognitiva mais difícil de ser apreendida e interpretada em situações de contato linguístico marcadas por multilinguismo. O predomínio da ordem é predomínio, tá? Não é surgimento da ordem. VSO, aliás, para SVO, entre o século XVIII e XIX, em comparação com a predominante ordem VS no século XVIII, pode, então, ser vista como uma influência de substrato na gramática cientista do PB em Goiás. As considerações finais em relação à questão de pesquisa 1. O aumento de sujeitos nulos manifestos no PB goiano e cientista se dá devido à exigência de um XP ocupar PP para satisfazer o traço EPP em uma língua que não mais possuía um traço D em T. O aumento de sujeitos manifestos e o estabelecimento da ordem CBO teriam provocado a perda da inversão livre do sujeito. Não houve empobrecimento suficiente do paradigma verbal para desempenhar um papel significativo na perda de sujeitos nulos do PB em Goiás. Em relação à questão de pesquisa 2, o predomínio da ordem SVO, decorrente do aumento de sujeitos nulos manifestos e da perda da inversão livre na gramática do cientista do PB em Goiás, seria o resultado de uma influência de substrato de línguas nigero-congolesas, línguas com estrutura SVOX. Assim, tem-se que dados de língua E, produzidos por africanos e seus descendentes, e, em certa medida, também por povos indígenas e seus descendentes, serviram de base para a difusão e estabilização de estruturas gramaticais do português brasileiro em Goiás. Finalizei. Obrigado.